pouquinho da parte de arquitetura e componentes, né, de Big Data aí. Então, quando a gente vai falar com Big Data, a primeira parte que a gente tem que se preocupar ali é a parte de ingestão, né? Então, eu vou ter lá os meus bancos de dados e a partir do banco de dados, né, eu vou levar os meus dados para dentro do banco de dados, aplicações, arquivos, né, o que for, eu vou levar isso para dentro do meu lake, que a gente chama de S3, tá? O S3, como eu já comentei, ele está disponível, né, 99,11 noves, então ele me garante ali a disponibilidade. Então, mesmo que eu use um Amazon EMR, que é um Hadoop, né, tem uma distribuição Hadoop, eu ainda assim vou compartilhar os meus dados dentro do S3. Por quê? Porque eu posso, em algum momento, querer matar o meu Hadoop e eu não vou perder esses dados aqui. Eu posso parar o Hadoop e eu não perco esses dados. Então, o EMR hoje, a gente acabaria usando para processamento, mas o ideal é que a gente passe a armazenar os dados dentro do S3. Tá? Então, uma opção que a gente tem para extrair os dados de um banco de dados, por exemplo, é usando um DMS, que permite que ele faça uma captura conforme o dado muda no banco. Eu fiz uma inserção, ele já captura e já envia. Eu poderia enviar direto para o S3, como eu poderia enviar aqui para uma fila, e nessa fila, que a gente chama de Kinesis, né, ele vai pegando esse dado aqui e vai ser consumido pelo Kinesis Firehose. Mas por que Kinesis Stream e Kinesis Firehose? O Kinesis Firehose, ele tem uma feature, né, uma possibilidade, que eu posso programar ele para pegar de tempo em tempo o dado que está no Kinesis Stream. Eu crio ele como esse dado como parquet, eu agrupo ele e gravo de uma só vez, né? Então isso evita que eu tenha vários arquivos pequenininhos dentro do S3 aí. E eu já consigo colocar num formato parquet, que é o mais utilizado aí para quem está desenvolvendo ou trabalhando com Big Data. Tá? Outra opção que a gente tem também daqui a pouco de trazer dados de um banco pode ser usando um EMR e trabalhando com o que a gente chama de componente scoop, que é onde eu consigo praticamente executar um select e aí eu busco no banco aqui a partir do meu select e ele me traz o dado via pooling, que a gente chama, né? De tempo em tempo, ele vai lá, executa e traz o dado. E esse dado aqui eu posso, de novo, armazenar dentro de um S3. Qual que é a grande vantagem, né, de ter o S3 para armazenamento separado do que a gente chama de processamento? Hoje, AWS, Google, Azure, até a Cloudera agora, ele já vem trabalhando com essa separação de armazenamento de processamento. Por quê? Porque o armazenamento eu posso crescer conforme a necessidade e o processamento eu posso ter ele de forma elástica. Então, eu poderia crescer minha máquina, vamos dar o um exemplo aqui do Glue, da AWS, que é um outro componente de processamento que a gente vai falar depois. Eu poderia dizer para ele que ele vai rodar com 10 máquinas. Ele cresce, roda, depois que ele processou, ele mata esse cluster. Então, isso permite eu pagar somente pelo consumo. Eu não preciso ter isso aqui parado, ocioso, se eu só uso daqui a pouco durante um determinado período. Então, essa é uma das facilidades da gente crescer separado do processamento do armazenamento. Então, continuando aqui, né, quando eu faço um update, o DMS ele pega esse novo dado e ele joga de novo para o S3. O que acontece nesse momento aqui que a gente fala de RAW, que é o dado bruto? Esse dado bruto, ele não é que nem um banco que a gente faz um update, ele simplesmente altera a linha. Ele vai colocando todos os registros um após o outro. Então, quando eu fiz aqui o insert, depois fiz um update, é como se eu tivesse 2 registros. No banco eu teria um, mas aqui eu teria 2 registros, né? Gus, 1, e Gustavo, 1. Então, para isso, para tratar esse problema que a gente tem aqui, que daqui a pouco teria que tratar com microbatches, para juntar esses dados, né, executar um update e eu ter o dado numa outra camada refinada, que seria só o meu dado o mais atualizado, a Databricks disponibilizou para a comunidade um componente que se chama Delta Lake. Esse Delta Lake ele é o responsável por ler de um bucket, já interpretar isso aqui, né? Porque eu posso adicionar aqui mais um
faltou ali mais uma coluna de timestamp. Ele interpreta isso aqui, vê qual que foi o último e ele atualiza. Então, para mim, ele faz isso de forma automática e eu passo a ver o Gustavo, 1, que daqui a pouco é o dado que eu preciso para estar trabalhando aí no meu modelo, né? Então, conforme vai alterando, ele vai trabalhando e vai me jogando o dado atualizado corretamente aí, tá? Outra opção de armazenamento que a gente tem também é o Redshift, né? O Redshift aí, ele é um data warehouse, né? Então, assim como os outros players têm, como a Google tem o BigQuery, a Azure tem agora o Synapse ou o SQL Server DW, né? A Amazon tem o Redshift aí, que é um banco também que permite colunar. Então, ele não é um banco bom para inserção. Então, todas as nossas inserções, eles têm que ser por pacote, por volume, né, que a gente chama de um book load, que eu insiro tudo de uma vez. Para isso, ele é muito rápido. Mas quando a gente chama de camada OLTP transacional, ele acaba ficando lento. Então, por isso que a gente acaba agrupando esses dados e de tempo em tempo faz aí essas inserções para ser mais performático. Tá? Então, falando um pouco de processamento, né? Depois que a gente jogou os dados, tanto no S3, Redshift, né, ou até mesmo um outro banco, que é o banco NoSQL, que é o banco de chave-valor, por exemplo, que é o Dynamo da AWS, eu tenho um componente que me permite fazer consultas em ambas as bases de dados usando um padrão de SQL ANSI, que é o Athena. Então, isso flexibiliza muito, porque eu posso ter aqui arquivos e eu posso estar usando Athena para consultar isso usando SQL. Tá? Nós vamos ver aí ao longo do curso, do workshop, a gente vai ver uma abordagem usando Athena, consultando uma base de dados aí também. Uma outra opção que a gente tem também, um outro componente, é chamado CloudWatch, né? O CloudWatch, ele pode ser um agendador. Então, por exemplo, eu poderia, a cada vez que o dado cai aqui, a cada meia hora, eu posso pegar esse dado e passar para disparar o glue para ele começar a processar alguma coisa. Ou ainda, eu posso usar uma trigger que a gente habilita em cima do S3, do armazenamento, e ele pode disparar uma chamada, né, também para o Glue ou um job aí do EMR para processar esse dado novo que caiu dentro do S3. Tá? Então, são alguns artifícios que a gente pode estar usando para, conforme o dado vai sendo refinado, eu já saia processando e entregue o dado transformado e preparado daqui a pouco para aplicar os meus modelos de machine learning aí. Vamos ver o que o pessoal perguntou aqui. O dado no S3 possui rollback ou volta para exibir o GUS? Bom, o dado no S3, tá? A gente vai fazendo inserções de tempo em tempo. Então, eu não trabalho com update dentro do Redshift, né? Eu posso estar sobrescrevendo as partições. Tá? É um pouco diferente do que o banco relacional comum. Então, eu vou lá daqui a pouco e sobrescrevo uma partição, poderia definir lá uma partição de hora em hora, dia, mês, ano, né? E aí eu vou sobrescrevendo. Tá? Então, eu não trabalho ali com o conceito de update. Aonde vai estar todo o meu histórico? O meu histórico vai estar todo no S3, nas camadas RAW, onde eu vou ter todo o meu dado bruto, na camada refinada, que é o meu dado já consolidado com a última versão do registro, ou o dado transformado, preparado já aí dentro do S3 para Machine Learning. Tá? Então, o S3 que poderia estar armazenando todo esse meu histórico de dados, e no DW é como se eu tivesse o dado preparado aí para consulta mesmo, né? Pensando em dimensões como um modelo estrela. Tá? Então, basicamente seria isso. Passando aqui para a parte de Machine Learning, né? A gente pega o dado do S3, e aqui a gente tem o SageMaker. O que é o SageMaker? O SageMaker nada mais é do que um Jupyter, né, turbinado. Então, quando eu vou criar uma instância do SageMaker, eu posso dizer o tamanho, eu posso dizer o tamanho da minha máquina que vai processar, ou ainda
eu posso deixar que quando eu vou criar o meu modelo, eu posso setar minhas variáveis, né, de hiperparâmetro, dizendo qual o tamanho da máquina que eu quero para processar aquele modelo. Tá? Então, eu tenho essas opções aí que a gente vai ver quando a gente estiver falando do SageMaker. O SageMaker ele tem integração com o GitHub, tá? Então eu posso salvar todos os meus códigos no GitHub e a partir dele abrir um terminal e fazer o que a gente chama de clone. E o clone, deixa eu fazer um negócio aqui que eu vou abrir para todo mundo ver de todo mundo as conversas, porque daí quando eu vou falando, como a gente tem várias pessoas aí que já conhecem bem, vocês podem estar nos ajudando aí a respondendo aí para os nossos Gustavo, colegas aí. a gente tem umas perguntas aqui, ó, antes de você continuar falando do SageMaker, Tá. por exemplo. O Patrick tinha perguntado se o S3 Refined possui rollback e o Alexandre perguntou se o Atina seria equivalente ao Apache Phoenix. Tá. São as duas aqui. Beleza. O S3, tá? Ele não tem questão de rollback, porque ele tem até versionamento. Eu posso versionar o meu dado se for preciso. Mas ele não trabalha com esse conceito de rollback. Pensa no S3 como um diretório do Windows, onde eu vou ter uma pasta com vários arquivos lá dentro. Qual que é a diferença? Se eu botar o mesmo arquivo, eu poderia estar versionando esse arquivo. Se daqui a pouco tiver esse arquivo lá por muito tempo, eu posso criar uma política de expurgo, ou eu posso jogar esse arquivo para uma pasta onde eu não vou ter acesso rapidamente nele. Tá? É como se eu estivesse sempre apendando o meu dado. Né? Então, o Alexandre ele respondeu, né? É bem isso aí. Tá? Como o nosso tempo é curto, pessoal, eu vou sugerir que a gente faça o seguinte, ó. Vocês vão colocando as perguntas aqui, tá? Os nossos próprios colegas aí podem ir indo responder as perguntas, e aí no final de cada tópico, né, eu paro, vejo o que não foi respondido, e a gente vai respondendo aí. Beleza? Então, continuando aqui, né, o SageMaker, ele tem a opção também de integrar com o AWS Code Commit, que nada mais é do que um GitHub aí, praticamente da AWS, tá, para armazenar códigos. E ainda o SageMaker, ele é possível que quando a gente cria o nosso modelo, e a partir do nosso modelo a gente vai disponibilizar um endpoint. O que é um endpoint? É um serviço que a gente pode escalar. Então, imagina que eu vou ter um modelo para previsão de recomendação, onde daqui a pouco eu tenho um volume muito grande acessando aquela determinada máquina. Aquela máquina vai ficar no gargalo e vai começar a parar de responder. Então, a gente pode usar o auto-scaling para começar a criar novas máquinas para poder responder essas chamadas aí. E essas chamadas, né, então, seria aqui a parte que a gente chama dos usuários acessando uma aplicação via REST, né, que é um protocolo que a gente poderia acessar uma página web e a partir dela chamar uma API, a gente passa por um API Gateway, que a gente chama de primeira linha de defesa, onde vai ter várias regras aqui para garantir que não sofra uma invasão. A partir disso, a gente pode chamar um Lambda, que é uma função onde eu posso codificar Python para escrever como eu vou jogar essa minha saída para a minha página. E a partir daqui eu posso consultar os endpoints da parte do SageMaker, tá? Que nós vamos falar com mais detalhes mais para frente aí. Deixa eu ver aqui que o pessoal falou que não aparecem as perguntas. Se vocês colocam lá para todos usar o Panis e atendem, não aparece para vocês as perguntas? Ó, o Bruno tá vendo as perguntas ali, ó. Tá? Beleza. Então, continuando aqui. Então, vamos falar um pouco de segurança básica, né, da AWS. A AWS hoje, ela possui, como a gente comentou, dois tipos de usuário. Um usuário que a gente chama de root, tá? Então, esse usuário, ele permite criar outros usuários dentro do próprio portal, né, da AWS, do console. E esses usuários novos que a gente vai criar, a gente vai dar as permissões. Mas esse é o usuário que tem poder para tudo, tá? É um usuário que tem poderes irrestritos dentro da AWS aí, né, do console. Então, ele é um usuário muito arriscado de a gente trabalhar. O conceito sempre é que a gente use esse usuário e, a partir dele, a gente crie
outros usuários e vai distribuindo aí com menos privilégio ou com privilégio só do que precisem para trabalhar. É ideal também que esse usuário root, a gente aplique o que a gente chama de múltiplos fatores de autenticação, né? Múltiplos fatores de autenticação. Então, para o meu caso ali, eu desabilitei, mas eu posso ter, quando eu me logar, ele me pedir mais uma senha, um token que eu possa usar para garantir aí. Tá? Resumindo, né, o account ali é o responsável por pagar a conta. Tá? Então, vamos ver agora como funciona a parte de permissionamento. Só ver o que botar aqui. Ó, a gente tem lá também, só complementando ali, ó, se vocês forem lá na parte de webinar, tem um Q&A Answers lá, né? Q&A lá, Question and Answers. Então vocês também podem postar ali, que depois a gente vai olhando as perguntas e vamos respondendo aí, ou pode postar no chat, como vocês estão fazendo aí também. Tá? Então, a parte de permissionamento hoje da AWS, ela funciona da seguinte maneira. O meu usuário ele vai ser autenticado, né? E para que ele possa acessar um determinado recurso, ele vai precisar ter uma permissão para acessar. E para ter essa permissão, eu vou ter que aplicar uma política para ele ter acesso, que é uma autorização para ele acessar uma determinada ação. Então, qual que seria a ação? Por exemplo, criar um bucket. Eu vou entrar no S3 e eu quero que o usuário Gustavo tenha permissão para criar um bucket, eu vou ter que dar uma política para ele que permita ele criar esse bucket, né? E aí ele vai poder criar o bucket aí para o recurso do S3. Então, basicamente eu tenho lá o meu usuário acessando, eu posso dizer, verificar de qual IP ele está acessando, criar essas políticas para restringir da onde ele vai acessar e executar algum comando. Eu posso dizer para ele qual o recurso que ele vai ter a permissão, e a partir do recurso eu posso dizer qual ação que ele pode executar e qual o efeito dessa ação, se eu vou permitir ou vou negar. Tá? Então a gente vai ver isso com mais detalhes nos próximos slides aí. Então vamos pensar aqui entrando lá no nosso console da AWS, né? A gente vai entrar na parte de serviços, eu vou digitar IAM, né? Que é a parte de Identity Access Management, né? Então gerenciamento de identidade de acesso. Para criar políticas, eu vou clicar em políticas. E aí eu vou clicar em criar política. Então aqui, por exemplo, eu vou dizer que eu vou criar uma política de billing. Então eu seleciono ali o meu tipo de serviço billing e eu posso dar as permissões do billing. Tá? E aí, por fim, eu vou dar o nome da minha política, que eu vou estar criando e crio política. Então vamos executar aqui para esclarecer aqui, ficar mais fácil. Então, acessando lá o IAM, né, eu posso vir aqui em políticas e criar uma nova política. E aí eu vou escolher o serviço que eu quero. Tá? Então, por exemplo, eu vou criar uma política para o SageMaker. Não estou achando SageMaker aqui, eu vou digitar aqui. SageMaker. Ó, então, eu vou criar uma política de leitura. Tá? Então, eu poderia selecionar todos aqui, ou eu posso dizer que eu vou dar permissão somente para ele invocar um endpoint. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou dizendo que eu vou criar uma política para o SageMaker, né, que é onde eu crio os meus modelos. Ele vai ter permissão de leitura, ou seja, ele só chama os meus endpoints. Tá? Eu poderia ter outras opções aqui de leitura, ou eu poderia dar acesso a tudo. Né? Eu poderia dizer para ele que vai ter todos os acessos ao SageMaker para criar, setar hiperparâmetros. Né? Então, aqui é bem flexível e eu consigo chegar no nível bem granular aí, como o de criar aí a minha política baseado no endpoint. Eu ainda posso chegar a nível de recursos, ou seja, eu posso dizer para ele que, além dele criar uma política para o serviço, né, do SageMaker, dizendo que só vai poder ter um endpoint, eu posso dizer qual endpoint que ele vai poder chamar. Né? E ainda posso dizer qual a condição para que ele possa executar essa opção aí. Tá? Então, dá para ver aí que ele é bem completo.
Vou selecionar o recurso aqui. Aqui. Ó, o recurso aqui eu posso dizer todos os recursos ou posso especificar um recurso. Tá? Então, para facilitar a nossa vida, eu vou botar todos os recursos. E vou clicar em revisar a política. Aqui eu dou um nome para ela, então eu vou botar aqui call endpoint SageMaker. Né? Dou nome para ela e crio a política. Tá? Então vamos botar aqui call. Está ali a nossa política que a gente criou. Então essa política, mais adiante, né? Vamos pegar aqui um usuário agora. Eu vou adicionar um usuário. GAVB Workshop. Tá? E vou dizer que ele vai ter acesso pelo console. Tá? Senha gerada automaticamente. Né? Exigir redefinição de senha, não. Vou botar uma senha personalizada aqui. Vou botar a mesma senha dessa. E vou para a parte das senhas. Né? Então, aqui eu não vou criar nenhum grupo. Tá? Definir permissões, adicionar um grupo, anexar políticas. Ó, posso anexar uma política existente. Vou botar aqui call endpoint. Opa, cliquei na política aqui. Selecionei ela, vou para o próximo. Poderia criar uma tag, né? Por exemplo, dizer que o e-mail desse usuário é teste@gavb.com.br, né? Para saber quem é esse usuário, para quando eu mando e-mail. E aí está aqui toda a criação do meu usuário. Tá? Então, está aqui esse usuário. Ó. Ele atribuiu mais uma política, que é a mudança da senha. Então, o usuário pode entrar e mudar a senha dele. Mas a única coisa que ele pode fazer é chamar aí um endpoint. Tá? Então, poderia criar aqui o usuário. Então, está aí criado o usuário. Poderia enviar para ele um e-mail com as instruções, ou posso baixar um arquivo e passar para ele o arquivo com as informações dele também. Tá? Então, está aqui o nosso usuário aí, criado aí. Tá? Então, é bem simples a criação de usuários, né? E também bem simples a criação aí de políticas e atribuição de políticas aos usuários. Vamos voltar aqui onde a gente estava. Então, aqui para o nosso treinamento de hoje, né, a gente criou algumas políticas. Tá? Uma política que a gente criou foi a que a gente fez agora, né, de invocar um endpoint. Então, eu estou criando essa política aí. A outra, depois a gente adicionou um usuário, né, e aí eu dei aqui, por exemplo, GRB admin, e dei acesso ao console e selecionei uma senha para ele. Eu fui aqui na parte de criar políticas, ó, e criei uma política para ele de administrador access, ou seja, ele tem acesso de administração. Essa política já é uma política que a própria AWS já traz, então eu não preciso ficar criando ou configurando a política como a gente fez no item anterior. A gente pode simplesmente selecionar essa política, vai dar um próximo, né, e ele já estaria indo lá para os finalmente de completar toda a criação do usuário. Depois a gente criou um outro usuário, que é o GAVB UserML, né, também com acesso de console, tá? Configurei a senha, só que para esse usuário, eu dou acesso para ele trabalhar com Machine Learning Full Access, eu dou acesso para ele trabalhar com o SageMaker Read Only, eu poderia dar acesso para ele e chamar o endpoint, né? Então eu poderia definir aqui os meus acessos para esse usuário que vai trabalhar com ML. Para trabalhar com ML, ele só precisaria do SageMaker Full e também do endpoint ali já estaria dentro do SageMaker. Então só com Full Access do SageMaker ele já poderia estar fazendo tudo aí. Tá?
Depois eu criei o nosso usuário GAVB User ML Predict, que é um usuário, que ele vai somente acessar e invocar machine learning, né, os modelos. E aí, para invocar, ele tem a opção do invoke endpoint, ou também ele pode executar usando via Python. Ele vai precisar dessas políticas aqui: Amazon Machine Learning Real-Time Predictions Only Access, tá? Que também é uma opção aí para ele estar chamando. Beleza? Então agora a gente vai aí para a nossa parte de Machine Learning, né? Vou deixar aí com o Thiago aí, que vai estar guiando a gente aí na parte de Machine Learning, e aí eu volto depois para contemplar a parte de Machine Learning na AWS. Tudo contigo. Beleza. Aí, Thiagão. Beleza. Obrigado, Gustavo. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Thiago. Vamos falar um pouquinho hoje à noite, então, dessa parte de... Aqui o Gustavo fez uma introdução aí sobre os componentes básicos, a arquitetura, que está por trás aí de um sistema que vai gerar um modelo de machine learning para fazer uma predição, né, ali, que ele vai fazer no final um hands-on com vocês, tá? End-to-end, ali, desde a criação da arquitetura básica até a predição do modelo. Então, aqui vai ter essa parte que a gente vai falar aqui rápido, tá? Assim, não é nem exaustiva, são realmente os conceitos básicos por trás de machine learning para a gente entender qual que é o papel de cada componente ou a necessidade dos componentes dentro dessa arquitetura, tá? Então, cada um dos usuários que o Gustavo falou ali, eles compõem um pedaço de todo o ciclo, né, de um modelo de machine learning, que a gente diria, de data science, mas mais para machine learning, tá? Então, primeiramente, como que funciona, né? A gente poderia talvez criar um modelo de machine learning em 3 grandes etapas, tá? Então, a gente tem uma parte de treino, que na verdade é uma parte de ensino, tá? Do learning mesmo do modelo, que a gente vai testar várias coisas e vai ensinar para ele, dar para ele o conhecimento, os padrões que a gente quer que ele descubra. Uma vez que esse modelo ele está aí fazendo, a gente tenha validado, a gente tenha usado métricas para dizer, tá bom, a gente então vai consolidar esse modelo, vai colocar esse modelo, vai exportar, digamos assim, esse modelo no endpoint, e aí essa prediction a gente vai basicamente ser o quê? Vão ser consultas real-time, near real-time, em que um sistema, né, seja isso um web services ou qualquer outra forma de consulta externa, que ela vai usar basicamente esse modelo para, digamos assim, inserir dados e esse endpoint, tendo o modelo treinado, vai cuspir basicamente os dados, tá? Então, pode passar aí, Gustavo? Você quer... Gustavo, Claro, eu passo aqui. Você vai passando? Quer que eu projete? Passa aí. Não, já estou passando aqui já. Então, muito bem. Então, falando dentre as metodologias, né, ou basicamente dentro de toda a forma, como que a gente tem de aplicar um conceito mais moderno em desenvolvimento de um modelo de machine learning, ou desenvolvimento de um modelo estatístico para responder um problema de negócio, tá? A gente tem que sempre ter em mente que a ideia é muito mais do que simplesmente estatístico, mas é entregar um resultado factível para o negócio. Então, tudo começa, a metodologia CRISP-DM, basicamente é uma metodologia que tem como core o business understanding mesmo, certo? A resposta, o valor agregado que vai responder uma pergunta, que basicamente são as dores, o que negócio precisa resolver, o que está gerando as dores, qual o impacto dessas dores no negócio, qual o impacto da solução disso, qual que é o ROI que isso vai trazer, o que está fora de scope, etc. Uma vez que a gente entende qual é o problema que a gente quer responder, aí sim surge o início de toda a preparação para fazer o modelo, que é quais recursos e ferramentas que a gente tem disponível. Ou seja, recursos aqui, tanto recursos em cloud mesmo, técnicos em cloud, quanto recursos de pessoas, né? Então, quando a gente pensa em cloud aqui, que é o core do nosso papo de hoje, a ideia é comparar custos e benefícios, e aí entra justamente os componentes que a gente está falando. Então, quando a gente vai definir essa saída do projeto, ou seja, o final, esse business understanding o tanto cara, vejam que é um ciclo contínuo em que parte dele e retorna nele, tá? Ou seja, o problema começa com ele e ele vai consumir da resposta. Então, esse cara, a gente tem que criar um plano de projeto que vai atender esse cara com tempo de duração e estágios de semi-entrega, tá? Principalmente porque esses estágios eles vão atender aí
e vão até mesmo numa questão de mostrar para o cliente ou mostrar para o usuário que vai consumir esse resultado como que ele pode ir usando o output desse modelo a favor dele. A criação de riscos, dependências, premissas para o modelo ser executado, que são várias, objetivos de cada fase e como ele vai ser avaliado. Tá? Então, o Business Understanding aí é o coração, é a parte mais complexa nesse sentido de entregar o valor. Então, se a gente passar aqui um pouquinho, a gente vai para a fase do Data Understanding. Pode passar mais um aí. Então, o Data Understanding é justamente o quê? Bom, se eu tenho um problema, eu tenho hipóteses. Então, a fase de levantamento de hipóteses é a fase em que a gente entende o problema, traz aqui para casa, levanta hipóteses e valida com o cliente. Ou seja, a gente usa tanto da nossa expertise basicamente do que a gente já conhece de ferramenta para ver o que a gente precisa para tentar responder às dores que foram levantadas no Business Understanding. Tá? E aí sim, eu já digo, bom, se eu tenho essas hipóteses, eu preciso de dados. Quais dados eu preciso? A gente faz uma wishing list e aí fala de exploração de dados, a gente começa a avaliar esses dados, tá? Big numbers, o que tem outlier, o que tem missing, o que pode ser usado versus o que a gente gostaria de usar para adequar e ver quais respostas podem ser respondidas, tá bom? Então essa fase é bem importante. Uma vez que a gente sabe o que a gente tem em mãos, né, com a ideia do foco, vem o Data Preparation, que é justamente a etapa, talvez essa Data Understanding, tá, pessoal? E o Data Preparation são basicamente as etapas que mais consomem tempo no processo desse de Machine Learning. Então, elas basicamente tomam em torno de 70% a 80% do tempo, tá? Porque ela consiste em entender o negócio a fundo na operação. Porque quando a gente começa a tratar os dados, fazer limpeza, transformar, dar join, fazer merge entre tabelas, a gente vê que às vezes o dado não tem qualidade, ou que o dado não está fidedigno, ou que tem problemas, ou que a gente tem que tentar ver. E aí sim a gente começa a fazer um tratamento estatístico, que é o grande ponto de como eu deleto missings, eu uso algum método de inputter de preenchimento, nesse método estatístico, eu coloco para todo mundo o valor default, qual que é a metodologia que eu vou usar, isso tudo depende. E a transformação de dados pode ser de dados categóricos, normalização, há muitos modelos que a gente vai falar, eles são sensíveis a principalmente árvores de ensemble, tá? E alguns modelos de forecast, eles são extremamente sensíveis a variâncias muito grandes, tá? E formatação de dados, de uma forma geral, que a gente tem aí, a gente pode formatar dados, a gente pode acrescentar noise com dados random, tem a parte de shuffle que entra em validação e por aí vai, tá? Então, tendo a base pronta, né, tendo o dataset ali construído, aí sim a gente entra no modelo. Na modelagem, que é duas partes, tá? Primeiro em selecionar qual a melhor forma de treinar o meu modelo, e isso tem a ver com o tipo de modelagem que eu vou fazer, se é supervisionada, se ela é supervisionada, é classificatória ou ela é regressiva, e que isso, né, basicamente vai ser como que eu vou dividir os meus dados de treino do meu modelo, de ensino dele, e como eu vou testar e validar o meu modelo usando algumas técnicas, tá? E aí sim eu faço o que a gente chama de benchmark de algoritmo. O que é o benchmark de algoritmo? Para qualquer que seja a tarefa, tá, pessoal? Existe uma infinidade de algoritmos desenvolvidos aí nos últimos anos, e muitos deles até servem para coisas muito similares e muito próximas. Mas qual deles a gente deve usar? Uma boa parte, a literatura diz para a gente o que a gente deveria ir, num certo sentido, dependendo da distribuição dos dados, da qualidade dos dados. E a outra parte é realmente teste, tá? Ciência de dados ainda é muito artesanal nesse sentido. A gente precisa fazer testes para ver como que os algoritmos reagem, qual explica melhor, qual captura melhor uma informação ou outra. E isso, inclusive, é o que o pessoal usa para depois construir os modelos mais poderosos que tem, tá? Que são modelos híbridos, que nada mais é do que a combinação de dois algoritmos ou mais algoritmos para dar um output. E é dessa ideia até que surgiu o Ensemble Machine Learning. O ensemble veio do francês, que é conjunto, tá? Grupo ou conjunto, e o Ensemble Machine Learning, como por exemplo o XGBoost, que é o caso que o Gustavo vai falar, é na verdade um tipo de algoritmo que roda vários testes dentro do próprio teste para poder validar e construir o melhor output, tá? E então a gente criou um modelo, aí agora a gente passa para o evaluation, que basicamente é ok, eu tenho modelo, eu tenho um tipo de modelagem, seja ela regressiva, classificatória, eu preciso de uma métrica para dizer se o meu modelo é bom ou ruim, baseado no histórico que eu conheço.
Então, a gente define métricas, avalia isso e vê se esse modelo, num cenário hipotético, se esse modelo fosse aplicado, quão bom ele teria sido. Então, a gente pode pegar lá um modelo, foi treinado de 2016 até dezembro de 2019 e foi testado e validado em 2020. O ponto é, dada uma métrica, quão bom teria sido esse modelo na prática se a gente tivesse construído ele lá em dezembro e tivesse aplicado ele hoje, tá? Então, basicamente, essa é a parte de evaluation do modelo. E uma vez que esse modelo é ok, a gente avalia, beleza, de quanto em quanto tempo ele tem que ser retreinado. E aí, sim, validado, ele vai para deployment, que é o quê? Basicamente, é disponibilizar esse modelo em container, tá? Para processar requisições, como eu disse, e seja em batches ou em chamadas únicas e etc. Tá? E aí, sim, esse deploy, ele acompanha, ele é tanto a disponibilização no endpoint, quanto uma etapa de monitoramento de performance e ajuste de resultado que depois vai virar um ciclo contínuo. Então, essa seria a metodologia do CRISP-DM, tá? Então, aqui em outras palavras, né, em outro sketch aqui que o Gustavo está mostrando, a gente tem, então, o business problem, o frame do machine learning, o que temos, o que gostaríamos, coleta de dados, prepara esse data visualization e analysis, é o data exploratório aqui, que é o levantamento dos big numbers que a gente viu, o que a gente tem, é nesse caminho que a gente está. O feature engineering é a transformação, eu construo variáveis além do que eu tenho disponível, né? Muitas pessoas, muitos clientes me perguntam, por exemplo, quando a gente está fazendo workshop, conversando, quantas variáveis eu preciso para poder fazer um bom modelo. Essa resposta é absolutamente não respondível, no sentido que quanto mais dados bons, melhor para fazer um modelo, mas muito dado ruim não serve para nada e uma boa variável, às vezes, explica muito mais um modelo. Então, construir variáveis, a etapa de feature engineering, ela é morosa no sentido de tomar todos esses 80%, porque ela pode ser a chave para um bom modelo. Então, a gente treina esse modelo, avalia, e aí sim a gente faz o evaluation do business goal. Como eu disse, o negócio possui o core e ele vai dizer se na prática aquilo corresponderia a uma tangibilização de resultado positiva para ele ou não. E aí a gente faz uma predição, se for legal, beleza, o modelo já me responde, ele já recomenda um produto legal, o forecast está bem acurado, ou se não, a gente pode voltar para duas etapas. Ou está faltando dado, ou o nosso modelo é inconclusivo porque a gente não consegue, não tem dados suficientes, então a gente volta lá atrás no data collection, ou a gente volta no data visualization e vê, bom, a gente já tem todos os dados que a gente precisa, então talvez está faltando adicionar alguma visão que o modelo não está capturando de forma automatizada ali. Tá? Então, esse é o fluxo de implementação de um modelo. E aí aqui, né, claro, depois esse prediction aqui já é uma questão de deploy. E aí isso entra, claro, no monitoramento e retreinos e melhorias. Tá? Mas esse é um fluxo aqui resumido. Quando a gente fala, então, de modelo, logo que a gente não vai falar exatamente de um business case, né, um business understanding, mas de uma forma geral. O próximo passo é o quê, pessoal? É o data collection. Tá? O data collection é justamente a gente pegar todo tipo de dado. Então, a primeira coisa, talvez, quando a gente consegue, né, uma base de dados aí, que a gente nunca tenha trabalhado, a gente importa ela e quer trabalhar, a gente vê o quê? Qual que é o tipo de dado? Então, a gente pode falar de tipo de dado. A gente tem 3 tipos. Dados estruturados, tá? Que basicamente a gente pode reduzir aí de uma forma bem macro em dados aí colunares, ou eu diria que dados estruturados são dados prontos para serem trabalhados, transformados e modelados. A gente tem um dado semi-estruturado, como esse JSON, por exemplo, em que ele tem que ser parseado para ficar estruturado. E a gente tem os dados não estruturados, tá? Em que a gente pode dizer, dentre as grandes formas que existem, são os dados áudio, vídeo, scrapping de websites. São dados em que a gente tem um monte de informação, muitas delas em linguagem humana, tá? Ou linguagem de máquina, puramente, como esse exemplo do Gustavo aqui, com basicamente um código-fonte mesmo de uma parte ali de um script. Mas esse é o ponto em que tem feito técnicas como NLP e Deep Learning, tá? No caso de software Deep Learning, para tentar retirar insights. Isso tem feito ter um boom nessas esses dois grandes pilares. Por quê? Cada vez mais a gente tem dados não estruturados no mundo, pessoas falando, pessoas escrevendo texto livre, atas de reuniões, e-mails, e as pessoas não acompanham a capacidade de processar esses dados. Só que não se dá para fazer
um deep learning, digamos assim, 100% de dados não estruturados. A gente precisa, de alguma forma, estruturar. E aí vem o desenvolvimento ótimo e técnicas como NLP para tentar extrair insights de dados não estruturados ou estruturar dados. Tá? Então, esses são os tipos de dados aqui. Hoje a gente vai se... Deep Learning é muito bom para trabalhar com dados não estruturados. Tá? Ele consegue estruturar automaticamente com a construção de redes neurais e conexões densas, ele consegue estruturar um pouco isso de uma forma automatizada em um aspecto. Mas aí, hoje a gente vai focar nos dados estruturados, que o exemplo que o Gustavo vai fazer, e basicamente são dados colunares ali. Imagina que a gente já tem uma tabela, né, colunar com tipos de dados ali dentro que descrevem o meu problema de um setor da minha empresa. Tá? Mas esses são os tipos de dados que a gente tem. Então, um tipo de dado que a gente tem que preparar, tem vários tipos de preparação de dados, tá, pessoal? Primeiro, tipos de variáveis, e tem as variáveis categóricas. Como o próprio nome diz, elas podem ser ordinais ou elas podem ter simplesmente um sentido, por exemplo, de size. Então, eu quero descrever, eu tenho aqui um dataset que eu estou vendendo, eu estou alugando aqui um imóvel, eu preciso do size. Eu tenho large, medium e small, só que do ponto de vista estatístico, né, porque lembrem que as técnicas de machine learning, deep learning, ou qualquer, né, inteligência artificial que busca uma otimização, elas têm que fazer uma otimização matemática. Então, ela precisa transformar os dados que ela tem em alguma tabela numérica. Tá? Em última instância, é sempre uma tabela numérica. Tá? Mesmo a parte de fotos, ela cria uma matriz de RGB. Tá? Então, assim, a gente precisa transformar em números. E como que a gente transforma large, medium e size em números? A gente faz, por exemplo, aqui um input, ou um mapping, no caso, em que a gente faz um dicionário. Tá? Então, large é 20, medium é 10, small é 5 e nulo ou nada, e n aqui no caso é 0. Isso, é claro, tem um apreço de negócio e negócio pode ajudar. Tá? Então, tratamentos de variáveis categóricas, vamos transformar em variáveis numéricas. Outro tipo, né? Aqui é um tipo que a gente usa, esse aqui é o caso em que a gente usa o One-Hot Encoder, que é uma lib, né? Uma biblioteca que a gente tem até no Scikit-Learn, que ela faz o quê? Nós teríamos, por exemplo, uma variável chamada color, né? Uma variável lá que diz qual é a cor de um objeto lá que a gente está tentando identificar. E aí a gente precisa, tem as 3 categorias, né? Nominalmente, dentro dessa coluna, a gente tem 3 categorias, blue, orange e green. E como que a gente pode fazer para não precisar fazer o dicionário? Eu simplesmente invoco o One-Hot Encoder e ele dá conta de criar uma coluna para cada valor distinto nominal. Então, se eu tenho lá o F, por exemplo, tá? Zip code. A gente tem... zip code não, desculpa, é o F mesmo, tá? State. A gente tem o quê? Eu tenho lá 26, né, no Brasil. Então, ele vai criar 26 colunas em que ele vai pôr um para o state daquela linha, né, daquele exemplo que eu vou treinar meu modelo, e 0 para todas as outras linhas. E aí eu vou preencher todas as colunas de 1 a 26, colocando um prefixo aqui, um sufixo, como a gente fizer. Mas, de novo, categórica a gente tem que tratar, porque a gente está falando de um algoritmo que vai minimizar uma função de perda, que a gente chama de loss function, e a gente precisa transformar a matriz de dados em uma matriz 100% numérica. Tá bom? Então, passando aí a parte de missings, né? O que eu tenho? Bom, 99,9% dos casos reais, inclusive, pessoal, que a gente trabalha, a gente vai ter problemas com os dados, tá? Então, problemas, e não são problemas, mas a gente tem inconsistências e existem missing values, tá? Para nem todo mundo está sendo imputado um valor. Então, nesse caso, os algoritmos, e boa parte dele, principalmente os mais tradicionais, eles nem conseguem trabalhar com missing values, tá? Ele não preenche. A maioria dos novos consegue trabalhar porque eles têm um alto preenchimento ali inteligente. Mas o que a gente pode fazer? Bom, se eu tenho uma linha lá que descreve, por exemplo, eu estou fazendo um modelo que envolve tipo de fruta aqui, igual o Gustavo colocou, eu posso simplesmente dropar as linhas que tem nulo, ou eu posso preencher elas com alguma coisa. O grande problema sempre importante, pessoal, qual é a proporção de missing values que eu tenho por coluna, tá? Então, antes até de tomar uma decisão de o que fazer com o missing values, qual a porcentagem de missing values eu tenho. Porque esses missing values, primeiro, eles podem ter um valor de negócio. Pode ser que o missing value seja um não, entendeu? Do tipo, todo mundo que já fez uma compra do tipo XPTO o valor da compra. Se você der um join na tabela com quem já comprou, quem nunca comprou vai ficar com nulo. Então, esse nulo, na verdade, não é que está faltando dado, é um nunca, né? E aí, dependendo da técnica que você for aplicar,
é melhor você colocar um valor médio ou dropar. O problema é, se essa porcentagem é muito grande, dropar muitas linhas pode gerar overfitting, e dropar muitas colunas, se eu tiver muitas colunas, pode dar underfitting. Porque, dropando muitas colunas, o meu modelo fica subcaracterizado. Pensando do ponto de vista da máquina, o que significa isso? Eu vou perder colunas significa perder variáveis que descrevem meu problema. O que isso dá? O meu problema, ele pode até, na verdade, dar até overfitting, tá? Mas principalmente underfitting. Em qual sentido? Eu tenho ali um conjunto de dados que é pobre. Então, ele vai conseguir predizer ali, ele vai dar um resultado de teste. A minha métrica de avaliação do modelo no treino vai ser muito ruim. Por quê? Ele não consegue capturar padrão nenhum. E por que ele não captura padrão? Porque eu não tenho dado suficiente. Os dados que estão ali parecem quase aleatórios. Então, na hora que ele vai avaliar o modelo, a gente tem ali preditores, valores de acurácia muito baixos. Tá? E dropar muitas linhas é overfit porque você tem dados o suficiente, tem muitas colunas, né, tem features, só que você tem poucos exemplos distintos. O que acontece? O modelo memoriza, pessoal, o resultado. E aí, adivinha? A acurácia do treino do modelo, 95%. Você vai testar esse modelo, como você dropou muitas linhas, ele perdeu a capacidade de capturar os padrões. Quando você dá um padrão que ele nunca viu nada parecido, o que acontece? Ele vai para o saco e a métrica do teste é muito pior do que a métrica do treino. E isso é basicamente um grande sinal de overfitting, tá bom? Aí o Alexandre está comentando, além disso, de dados desbalanceados também com bias, né? Com certeza, tá? Essa questão aí, aí a gente vai entrar até nesse mérito, né? Exato, o Gustavo já falou. O desbalanço aí é outra técnica que a gente vai falar. O feature engineering, o scaling que o Gustavo falou, é justamente isso, pessoal. Aqui, os algoritmos, alguns deles, tá? Alguns deles já por terem uma natureza absolutamente sensível, ele já faz esse scaling, só que a maioria não faz. Ou a gente é de bom grado escolher, inclusive, o tipo de scaling. Nós temos tipo assim, min-max, que basicamente normaliza no range de 0 a 1. Nós temos standardization, que basicamente ele faz ele gera, na verdade, uma normal, tá? Com os valores, para a gente poder ali gerar realmente um desvio normal. A gente tem o Robust Scaling, que é uma forma de fazer scaling interessante para ela, é mais indicada, inclusive, para técnicas de forecast com altas flutuações, porque ela faz um standardization, só que ela já elimina o outlier, tá? Ela basicamente, ela já faz um pré-tratamento em cima disso. E por quê? Imagina por que a gente precisa tratar. O problema é o seguinte, imagina que a gente está num espaço de variáveis, a gente está num espaço matemático. Eu tenho nesse mesmo espaço, imagina que são eixos. Eu tenho um espaço que eu tenho valores de 130, 1 milhão e outro com 3. Na hora que o modelo vai tentar normalizar, basicamente ele faz processos matemáticos. Quando ele tenta, se por algum motivo, aqui de forma bem simplista, suponha que ele vai pegar uma variável que é a bedroom e vai normalizar pela price. Adivinhe, independente do valor da bedroom aqui, pessoal, dividido por 1 milhão ou 800 mil, isso vai tender a zero. A diferenciação dessa nova variável ou desse processamento é muito baixo. Então, ele não vai ficar sensível e essa variável, esse tratamento vai ficar horrível. Ou seja, o modelo vai perder a sensibilidade dos dados que está trazendo. Então, a gente tem que normalizar. Tá bom? Beleza? Pode passar mais um aí. Então, scale. Aqui tem os exemplos, né? O Gustavo colocou. Então, o scale divide pelo desvio padrão. O Z-score, como eu disse, ele faz o quê? Ele subtrai da média e divide pelo desvio padrão. Tá? Basicamente, o que ele faz, ele vai gerar uma curva normal, tá? Uma curva gaussiana com os valores. Aí, geralmente, a gente usa muito ela para poder identificar anomalia e para limpar o outlier, tá? Então, a gente tem lá o valor do Z-score e aí, basicamente, é isso que a gente faz. Tá? Então, a gente, nessa base que o Gustavo está mostrando aqui, isso, a gente tem média, desvio padrão, mínimo, máximo, né? E a quantidade de alunos aqui, que é a quantidade de observações. E tem a normalização, que basicamente é o dado de 0 a 1. Tá? Então, se você tem lá um dado que não está indo no range legal, mas intuitivamente até é melhor trabalhar de 0 a 1, como uma probabilidade, por exemplo, a gente geralmente normaliza, tá? Para ficar mais fácil. Então, sem dúvida, tá, pessoal? Tratamento de outliers, isso aqui a gente usa todo dia, em todo o processo, tá? Então, os outliers, eles atrapalham o modelo, porque eles podem dar um bias, como o próprio Alexandre falou aqui,
Ele pode dar um bias no modelo, e em casos como algoritmos não supervisionados, que são algoritmos em que ele tenta encontrar padrões nos dados, esses caras vão fazer com que os valores médios das variáveis, imagina que você tem um cluster ali que está muito bem caracterizado. A hora que, certo, ele tem ali 5 variáveis que descrevem ele muito bem. A hora que você coloca um cara que é um outlier, ele vai fazer com que a média do cluster, ou seja, o centroide, o valor médio para cada variável que descreve um cluster, ele vai destoar muito. E aí ele vai atrapalhar o descritivo e vai atrapalhar toda a divisão da segmentação. Então imagina lá que a gente tem uma segmentação para clientes de um banco. Aí você pega um cara lá que tem o mesmo padrão de depósitos que todos os outros, transferências. Só que é um cara que ganhou na Mega Sena e fez uma transferência de 10 milhões. Esse cara ele estaria muito bem colocado num cluster X, só que esse valor, quando você coloca ele, o valor médio de transação de depósito vai de 1.500 para 50 mil. E aí você destoa completamente, distorce a realidade. Então, esse é um exemplo, tá? Quando esses valores que o Gustavo está colocando, 68%, 95%, 97%, 99,7%, são os cortes em valor de Z-score, tá? Quando a gente fala de Z-score, são os valores de desvio da média que esses caras estão. Então a gente faz cortes, tá? E aí a gente tira esses caras da análise e só volta a eles na hora de predizer o modelo. Muito bem. Então, o treinamento, né? Não sei se isso é muito básico, mas só para lembrar, a gente está falando de machine learning, ou seja, eu estou treinando o meu modelo. O que é treinar o modelo? É dar para ele condições de aprender padrões. Como que ele aprende? Ele lê as variáveis, as features, as minhas colunas, e ele tem uma variável que a gente chama de target, que é a variável que eu quero acertar, que o meu negócio, lá no Business Understanding do CRISP-DM, diz que se eu acertar, eu resolvo o problema do cara. Então, eu vou pegar todo o histórico que eu já tenho, detalhe, é histórico, porque, no caso aqui que a gente está trabalhando, porque eu preciso saber a label real. Se é um caso de churn, eu preciso saber quem saiu da minha base. Se é um caso de um preço de casas, eu preciso saber o descritivo das casas e o preço delas. Tá? Então, se a gente quebra esse grupo de treino em treino-teste, a gente vai fornecer toda a base de treino para o meu modelo aprender. Depois, eu omito o label, a target do meu teste, ou seja, se ele tem que prever a probabilidade de se o cara vai fazer churn ou não, eu dou todas as variáveis que eu sempre tive no meu dataset de treino, peço para ele avaliar o meu modelo e comparo a resposta do modelo com a resposta real, que é o predito versus o real. E com isso eu consigo estabelecer uma métrica que vai dizer quão bom ou quão ruim é o meu modelo. Tá bom? Então esse é o famoso Train Test Split, tá, pessoal? E aí, beleza, é assim que funciona o Machine Learning de uma forma quase que geral, tá? Tem 2 casos aqui, tem um caso aqui que não, mas quais são os tipos de Machine Learning? Eu tenho o Machine Learning supervisionado, que é esse que eu acabei de falar para vocês. Por que ele é supervisionado? Porque ele aprende sob supervisão. Ou seja, eu dou para ele a target, eu digo para ele o que ele... Eu digo para ele, olha, pro José, que fez isso, onde isso aqui são variáveis, tá? São as features, esse cara vai sair da minha base e vai ser churn em 1 mês. O João, que na verdade tem um outro comportamento, ele vai sair em 1 ano. E aí, ou seja, eu estou supervisionando, eu estou dando para ele condições de ele aprender para depois ele executar. Tá? Os modelos podem ser de classificação, como sim ou não, ou qual classe, dado um artigo, por exemplo, eu quero classificar um artigo se ele é científico, economia, política, é uma classificação. Tá? Ele vai atribuir aí probabilidades para cada classe. E regressão, ele vai justamente dar um valor, basicamente ele vai dizer um número, vai ser geralmente um float, que vai dizer, por exemplo, o preço de o preço de uma casa, ou o próprio forecast, tá? O forecast nada mais é do que uma regressão, tá, pessoal? Uma regressão onde o tempo, ele é um índice ali, que é o índice da sua tabela. A parte basicamente isso aqui eu falei, então aqui a supervisionada, ela basicamente aqui de uma forma bem lúdica, né? Eu tenho aqui elementos da meu dataset, então eu tenho quadrados, círculos, tá? E aí a gente ensina e o modelo tem que pegar um caso que ele nunca viu e dizer qual que é a categoria do meu objeto, tá? Então isso aqui é um caso classificatório. O não supervisionado é um caso muito útil em que a gente fala do famoso Customer Segmentation, tá?
o que a maioria das empresas é extremamente carente e extremamente quer ter um desse e eles não têm, que é o famoso raio-x da base. O que é o raio-x da base? Uma empresa, ela sempre precisa saber, dentre os KPIs, dependendo do setor, né? Ela quer saber, beleza, quais são os tipos de perfil da minha base, de clientes. Só que aí, se ela quer saber o perfil, ela não sabe exatamente o que ela está buscando. Então, o não supervisionado é justamente o contrário do supervisionado. Eu não tenho labels, tá? Então, por exemplo, quando eu quero descobrir quais são os clusters, eu quero justamente que o meu modelo selecione pessoas, clientes muito próximos em comportamento. Diante de quais variáveis? A gente tem que testar. Anomaly Detection. Bom, aqui é um caso mais clássico ainda. Se eu quero detectar uma anomalia, é obviamente que eu não sei qual é a característica dela. Se eu soubesse, eu não precisaria de um algoritmo para identificar, certo? Então, aqui é obviamente não supervisionado. Né? Se é uma anomalia, então não é óbvio para mim. Se não é óbvio, eu preciso que o algoritmo veja desvios de conduta do meu dado. Dentre outras aqui, tá? Como associação, aqui a priori, por exemplo, algoritmos que fazem de basket, né? Que basicamente são algoritmos de recomendação, e dimensão de dimensionalidade, que são algoritmos que tendem a combinar variáveis para mantendo uma dispersão entre elas, basicamente diminuir o número de colunas, mantendo a capacidade de descrever um fenômeno. Tá? E por quê? Justamente processamento computacional e interpretabilidade. Interpretabilidade aqui a gente até perde um pouco, mas é mais assim, evitar overfitting é um grande problema, porque, como eu disse, quanto mais dado, melhor, desde que o dado seja bom. Muita coluna gera overfitting e o modelo fica bom só no teste, tá bom? Só no treino teste. Na prática, no MVP ali, quando a gente põe ele em produção, ele fica ruim. Então, aqui um exemplo, né, lúdico das não supervisionadas. Então, eu dei todos esses círculos aqui. Para mim, o meu modelo ele era cego. Ele não sabia qual era a cor, ou seja, qual era o padrão de cada grupo desse. Ele que, diante de um grupo, de um dataset de variáveis, disse, esse grupinho aqui que está muito próximo, ó, quando eu ploto ele em y por x, aqui seriam duas variáveis, eu tenho uns caras que ficam muito próximos de comportamento, né, 4 grupos muito próximos entre si ali, que a gente pode usar eles para descrever o comportamento deles diante de algum business. Tá? Então, aqui é esse exemplo aqui. E o semi-supervisionado, tá? A gente tem, na verdade, uma pobreza, digamos assim, uma falta de dados que são supervisionados, tá? Então, a gente tem pouco dado rotulado, embora esses caras tem métodos que usam e exploram isso para poder melhorar e tentar extrair informação disso daí. E o Reinforcement Learning, que aí sim, né, é o clássico caso aqui, tá? Que é o caso que todo mundo entende como aí, né, por conta do filme e tal, que é o caso realmente do aprendizado por uma função de aprendizagem, que é o que o pessoal mais usa de ramo de inteligência artificial, que são máquinas que elas definem o comportamento ideal no contexto. Aqui tem uma função matemática que você vai maximizar ela é construída de acordo com o que você quer e o modelo vai autoaprendendo a corrigir o percurso dele, do código, o que ele vai meio que aqui realmente aprendendo regras que você não imputa, são regras além de regras de negócio, por uma questão de feedback. Então, sempre que essa função, sempre que uma situação nova entrar, mas a função de otimização for otimizada, ele adiciona aquela regra no repertório dele. Tá? Então, aqui sim é carros autônomos, etc. Então, esses são os casos. Aqui temos exemplos, né? Classificação de textos, regressão, como eu disse, uma regressão linear, por exemplo. Clusterização, como a gente já viu, que é a segmentation, customer segmentation. E o anomaly detection, que é uma análise descritiva de desvio de comportamento aí no meu dado histórico, por exemplo. Tá? Muito bem, e aí até comentaram aqui sobre cargas desbalanceadas, sobre datasets desbalanceados, né? Isso é uma coisa muito comum, principalmente em alguns cenários de machine learning, de modelagem, como fraude. Tem casos também como, por exemplo, falha em predição de manutenção preditiva. Nós temos aí indústrias, né, que trabalham com menos de 1% de falha de algumas peças. Só que quando elas acontecem, pessoal, o prejuízo é assim, milionário. Então, apesar de ter um controle muito grande reativo por dashboards, a gente precisa de um modelo que consiga identificar 1% de erro num dado. Então, como que fraude, né? A maioria imagina, você pega ali fraude em banco.
98%, 95% das transações não são fraudes. E o problema é, se você tratar a modelagem, estatisticamente falando, da mesma forma, ou se você pegar o dataset cru ali, preparado, e simplesmente jogar, adivinhem, imagine vocês, é bem simples aqui entender por que o algoritmo vai falhar se você não souber interpretá-lo. Imagina que você tem um caso de 98% de não fraude, e você tenta fazer um sistema classificatório que vai dizer se é fraude ou não. Imagine, o modelo tem que aprender padrões, é supervisionado. A gente está dizendo o que é fraude e o que não é fraude. Essa transação tem esse padrão, não fraude. Só que imaginem, 98% é não fraude, não fraude, não fraude. O modelo aprende que quase nada é fraude. Então, adivinhe, na hora que ele tem que testar e tentar acertar bem, ele chuta tudo que não é fraude. Porque, afinal, ele acerta 98%, no mínimo, concordam? Então, assim, 98% de assertividade é ótimo, né? Só que seria muito bom desde que o que você quisesse predizer fosse o não fraude. Então, a gente tem que, olhar outras métricas, como Precision, F1, Recall, o índice KS, que é como o Grove-Smirnov, tem uma curva, uma análise que é uma curva que diz quão bom o seu sistema separa classes, independente aqui é um critério de separabilidade, e técnicas como oversampling, que basicamente é adicionar cópias de quem é minoritário, ou undersampling. Então, o que é oversampling? Eu pego esses 2% e eu gero outras amostras estatisticamente muito parecidas com ela e comparo isso com todo o resto dos meus 98%, ou o undersampling. Eu reduzo o meu 98% de não fraude a vários grupinhos do mesmo tamanho ou de tamanhos próximos aos meus 2% e faço vários modelos e faço estatisticamente uma distribuição de resultados de modelos. Tá? Tem outras técnicas como SMOT, enfim, mas a gente fala isso depois. E aí tem análise de erro. Já falamos de dados, já falamos de tipos de modelo, já falamos aqui de formas de classificar o meu modelo, de problemas de outliers, problemas de classe, e tem os erros. Ok, o meu modelo é bom? A gente acabou de ver que a fraude diz para a gente, o caso de fraude é bom, é muito relativo. A acurácia é um bom KPI? Eu diria para vocês, pessoal, pela minha experiência, que quase nunca. Tá? A acurácia quase nunca diz alguma coisa. Casos como forecast, beleza, ela vai ser traduzida no MAPE. Casos de um dataset balanceado, beleza, mas em muitos casos, que quase nunca o dataset é balanceado, então a acurácia ela vai ter um bias muito grande. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que saber alguns problemas que, quando a gente pensa, né, no relacionamento dado de entrada e de saída, o que é sempre uma coisa que a gente tem que tomar cuidado? A gente tem que ter o mesmo dataset. O modelo não aprendeu com as 20 variáveis o que ele deveria predizer? A gente deu lá um grupo com gabarito. Se a gente chega para ele com um caso que ele nunca viu, o que é um caso que ele nunca viu? Não em variáveis, mas com uma variável nova, é claro que ele vai dar um erro e não vai predizer. Tá? E, além disso, a gente precisa justamente de representações de classes, informações, a gente tem que ter uma coerência de informações, e a ideia é sempre ter ali, a gente sempre precisa ter o label. Tá? E aí, beleza, se vocês falarem, beleza, eu já sei fazer, beleza, não pode passar. E aí, quais são os problemas da gente não saber quando tem uma assertividade boa ou mascarada? Nós temos o chamado underfitting, que é quando o modelo é subtreinado. Que é um fitting pior, por quê? Porque eu tenho baixa complexidade, que é aquele caso que eu falei. O que é o underfitting? O meu modelo, o que ele faz? Eu tenho tão pouca variável descrevendo que eu tenho comportamentos não lineares que ele não captura. Então, veja essa reta aqui vermelha. Ele vai tocar pouquíssimos pontos. Tá? Por quê? Porque talvez, aqui o algoritmo, né, que aqui é ilustrativo, mas o algoritmo aqui não é o adequado, mas talvez falte dados que descrevam bem o meu fenômeno. O overfitting, em contrapartida, é um modelo super treinado. Vejam que ele descreve quase que perfeitamente os pontos aqui pretos, porque ele decorou. Isso aqui é uma função que só vai funcionar para esse dataset. Se eu escolher aleatoriamente um outro, provavelmente essa curva vermelha ela vai passar longe da maioria dos pontos. Então o modelo aqui memorizou o que ele tinha que dizer. Só que a hora que a gente pega um resultado, ele fica muito ruim. Ou seja, o treino tem a acurácia lá em cima, a precisão lá em cima, e o teste é pobre. E o good fit, que é o meio termo, é justamente uma curva que consiga descrever na média tanto o teste quanto o treino, e ela atende essa variação de variância dos dados. Sempre que eu disser variância, entendam como basicamente os padrões, tá? Eu entendo bem os padrões dos dados. Então ela vai acertar bem qualquer
caso aqui, tá bom? Qualquer cenário. Muito bem. E aí, como é que eu faço para evitar isso? Eu faço validação cruzada, que é o quê? É basicamente, tem outros, tem leave one out, tem o k-fold, mas basicamente que é, como que eu garanto que eu não selecionei de forma errada, pessoal, um grupo de dados de forma que meu modelo aprendesse muito bem esse padrão que eu selecionei, sem querer, e apareça um outro absolutamente diferente que meu modelo nunca viu. Estatisticamente, eu faço o que a gente chama de k-fold, por exemplo, o cross-validation, que é, eu pego o meu grupo de treino aqui, quebro ele em vários pedacinhos de forma aleatória, e o que eu faço? Eu pego aqui, no caso, a gente quebrou, esse aqui é o famoso k-fold 5, porque são o k é igual a 5, ou seja, ele pegou meu grupo todo, quebrou em 5. E o que ele faz? Ele vai treinar o modelo nos 4 últimos e executar no primeiro. Depois, eu tenho um score para isso. Depois, a iteration 2 é o quê? Eu pego aquele grupo que eu usei para testar, uso ele para treinar e o segundo eu deixo de teste. E faço isso gerando 5 scores diferentes e a minha precisão, a minha acurácia é a média de todos. Ou seja, eu consigo fazer 5 formas, eu faço um sampling, uma amostragem bem mais complexa estatisticamente, de forma a cobrir de uma forma quase que impossível de dar errado, tá? Quase, eu digo, de eu selecionar um grupo muito específico que tem um comportamento muito único, tá? Então, esse cross-fold validation é o que a gente usa para não ter. E aí, como saber se o modelo está funcionando? Os KPIs, para a gente finalizar. Então, por exemplo, tipos de erros aqui. Aqui eu tenho um grupo, eu tenho um modelinho que eu tenho, um classificador, né? Um modelo classificatório, e que eu tenho 2 categorias, gato e não gato. E aí eu tenho no meu eixo, eu tenho aqui na minha coluna, eu tenho uma classe prevista, e na horizontal eu tenho a classe esperada, né? Ou seja, é a classe real. Então, adivinhem, o que ele está dizendo? Eu tenho o que é gato que de fato, o meu previsto é gato, que de fato é gato, 25. O que é não gato, que não é gato, 40. Essa diagonal principal, pessoal, são os verdadeiros positivos, né? O grande problema, o grande vilão aqui, é quando o meu modelo ele se engana e ele prediz que é gato 10 casos e, na verdade, não é gato. Esse é o famoso falso positivo. E também eu posso prever que não é gato, mas no fundo ser gato, que são esses 25 casos. Ou seja, o meu modelo acerta muito bem para a diagonal principal, que são os quadrantes verdes, mas ele está julgando mal aqui 35 casos que ele tenta avaliar. E aí, o que é a acurácia? Bom, a acurácia é a soma dessa diagonal verde dividido por todo mundo. Ou seja, de todas as minhas amostras, quanto que eu acertei? Exatamente que é verdadeiro. A precisão, aqui eu vou ser bem assim, rápido, sucinto, tá? Não é tão óbvio assim, pessoal, mas eu vou tentar explicar de uma forma com palavras. A precisão é realmente quem é a classe que eu quero prever, que é gato, dividido por todo mundo que, na verdade, meu modelo previu que é gato. Tá? Então, é o true positive dividido pelo true positive mais o false positive. Tá? Então, é o 25 dividido pelo não gato. Pelo não é gato, tá? Então, essa é a minha precisão. Desculpa, pelo gato aqui. Pelo 25 mais 25. Desculpa, eu olhei errado aqui. Então, é o 25 dividido por todo mundo que realmente é gato, pelo meu universo da classe. Então, de todo mundo que eu tenho na minha amostra que é gato, quanto que eu acertei? É 25 por 50. Tá? E aí, o recall é o quê? É o TP por TP mais o falso negativo. Tá? Que aí é justamente isso daí. Eu pego aí a diferença entre a precision e o recall são a precision, eu tento acertar, eu contabilizo quanto que meu modelo acerta de fato de todo mundo que ele classifica. Meu modelo falou que 35 caras é gato, mas na verdade eu só acertei 25. E o que é o recall? É a minha coluna. É todo mundo que é gato dividido por todo mundo que de fato é gato. Tá bom? E por que isso é importante? Justamente por por problemas ali estatísticos, e tem bases que são mais difíceis e questões realmente de métricas e de modelo. O F1 Score, pessoal, é essa conta complicada que envolve Precision Recall, mas ela é uma média harmônica, tá? Que a gente chama. Na verdade, ela é uma média, mas ela não é aritmética. Ela tem pesos diferentes para precisão e por recall, mas ela meio que balanceia aí a Precision e a Recall, tá? É uma outra forma alternativa. E para finalizar, eu acho aí, né, Gustavo, a parte o próximo slide, tem a curva ROC, que é bem importante, a curva ROC.
ela diz o que? Ainda para modelos classificatórios binários, o que ela diz? No eixo Y, ela tem o true positive, e no eixo Y, no eixo X aqui, tá? A gente tem basicamente o falso positivo. Ou seja, ela consegue dizer, quanto mais alta essa curva azul, mais próximo, mais colada aos eixos, ao eixo Y, melhor. E ela diz a capacidade do meu modelo de acertar classes reais dentre todas que ela tenta, que ela julga, tá? Ou seja, ela tenta dizer basicamente qual que é o limite para vários valores de threshold. O que é threshold? É o limiar que eu falo que a classe é 0 ou 1. A gente está falando de um sistema classificatório. 1 é o quê? É a partir de meio? Geralmente esse é o valor default. Mas eu posso ter um caso muito difícil de ser, muito anômalo, como a fraude, né? Em que eu tenho, na verdade, o meu modelo acerta muito bem, só quem é acima de 0,9. Então, para esse threshold de 0,9, quanto que vale, por exemplo, o meu acerto? Quão bem o meu modelo discrimina, de fato, quem é fraude de quem não é fraude. Tá? Então, essa é a curva ROC, também amplamente utilizada para modelo de classificação. E aí, para métricas de forecast ou de regressão, a gente tem as duas grandes aqui métricas, que são o MAP e o MAI. O MAP nada mais é do que o erro médio percentual. Ou seja, para mais ou para menos, qual é percentualmente o meu erro? Então, eu tenho um caso aqui, meu pneu custa 300, o meu MAP é de 10%, tá bom? Então, o que eu quero dizer? Então, se o MAP é de 10%, quer dizer que o meu modelo, na média, flutua de R$30 para cima ou para baixo, tá bom? O RMSE é a raiz quadrada do erro médio, é uma métrica aqui que leva em conta mais flutuações de desvio padrão, tá bom? E basicamente, quando a gente tem desvio, não tem um valor exato que a gente diz é bom ou é ruim, tá, pessoal? Então, o que acontece? O MAI aqui, esse MAI, o valor absoluto, por exemplo, se o meu pneu custa 5 e o MAI aqui na verdade não é RMSE, o MAI é de R$5, ele flutua entre 5 para menos e 5 para mais. No MAP aqui, tá? Tem só corrigindo o erro, se é de 10%, é 300 para cima ou para baixo, ou seja, o preço flutua na média em 330 e 270, tá? Tem que só corrigir ali. Mas um é realmente erro percentual do valor, o outro é valor absoluto. E o RMSE tem a ver com o desvio padrão da flutuação, a raiz quadrada do desvio padrão. Basicamente, ver quanto outlier tem no meu modelo. Tá? Quão bom ou quão difícil o meu modelo é isso daí. Então, tendo esses conceitos principais, o Gustavo agora vai basicamente fazer um hands-on para vocês aí na AWS usando Machine Learning. Beleza, maravilha, Thiago. Show de bola aí. Então, dando sequência aqui, vamos ver os produtos, né, os componentes que a gente tem aí da AWS, né? Então, hoje, o SageMaker é uma plataforma, né? Então, como a gente comentou anteriormente, é como se fosse um Jupyter gerenciado, né? Então a gente não precisa ficar controlando o servidor, eu simplesmente provisiono ele e vou utilizando. Ele tem integração nativa com Git e AWS Code Commit. Ele traz já alguns modelos prontos, né, como o DeepWare, que é um modelo da AWS, onde ele testa uma variedade de algoritmos para forecast baseado em time series. Ele já traz aí disponível o uso de alguns frameworks como Apache Spark, TensorFlow, MXNet, PyTorch. Ele já cria toda a questão do endpoint, né? Já controla toda a parte de auto-scaling, né? Conforme o meu acesso. Ele já traz aí também possibilidades de processamento em lote. Então eu poderia pegar o meu modelo, pegar uma tabela e ele já calcular para todo mundo dessa tabela. O SageMaker agora também traz o que a gente fala de AutoML, né? Então, eu tenho lá um modelo onde eu passo e ele já vai trabalhar toda essa parte de tratamento de dados, como também identificar qual o melhor algoritmo e testar ali a parte de hiperparâmetros, né? Ou de model tuning também, tá? Então, o SageMaker, né? Como eu mostrei anteriormente ali, hoje ele está disponível, não o SageMaker, mas o SageMaker Studio, né, que foi lançado no ano passado no reInvent, no evento da AWS que ocorre anualmente aí. Ele foi lançado e hoje ele está disponível somente para a parte do Ório, né, e para as demais regiões ainda não está disponível.
Então, para quem não pode usar o Warrior e já está usando uma determinada região, existe a possibilidade de a gente criar uma instância do Jupyter, né, que a gente vai entrar dentro do SageMaker, vai lá na parte de Notepad, de notebooks, e vamos criar uma nova instância. Quando eu clicar em criar nova instância, eu vou definir aqui o tamanho da minha instância. Então, o que eu precisar para processar os dados é o que eu posso estar definindo aí. Tá? Então, essa aqui é para quem não tiver o SageMaker Studio. Né? Para quem tiver o SageMaker Studio, né, é muito mais fácil a gente trabalhar com ele. Aqui é só mostrando um pouco, né, o tamanho das instâncias. Então, eu tenho MLT2 Medium, né, que são 2 cores, não tem CGU, não tem placa de CGU, ele tem 4 GB de memória. Depois aqui a gente tem uma MLT3 Large, né, com 2 CPUs, 8 GB de memória, e ali tem o link lá, né, para te ver o tamanho das instâncias. Tem uma infinidade de instâncias com GPU, sem GPU, né, conforme a nossa necessidade de negócio aí. Um ponto importante, né, que eu comentei é o teste do SageMaker. Então, ele é gratuito, né, por 2 meses. E aonde que vocês vão pagar? Vocês vão pagar conforme eu comentei no início, que é quando eu vou treinar o meu modelo ou vou criar um endpoint para chamada, o modelo ele passa a estar dentro de um Docker, né, um Docker Image, e aí ele vai ser instanciado numa máquina para que eu possa fazer esses meus requests. Então, nesse momento, é onde eu vou estar pagando pelo esse processamento aí por essa máquina no ar. Tá? Então, aqui está ali a informação da AWS, que ele não cobra. Então, permite que vocês possam trabalhar aí por 2 meses, 240 horas aí, sem custo, né? Para uma máquina medium, né? T2 e T3. Tá? E podem criar seus modelos aí, e tem 50 horas para uma M4 X-Large aí, ou X5, ou M5 X-Large também, tá? Que aí tem mais recursos computacionais. E aí, só complementando, Gustavo, né, para o pessoal aí que não tem noção, não sei, eu pelo menos também foi uma surpresa até recentemente, mas a gente tem máquinas aí de qualidade com 8, 16 GB de RAM que custam 40 centavos a hora de processamento, né? Então, assim, é muito barato e consegue fazer um trabalho muito bom, você rodar em paralelo, enfim, é bem interessante aí, né? Exato, não, isso aí. Então, assim, quando a gente vai trabalhar com o SageMaker, né, a gente vai armazenar todos os nossos testes do modelo, a validação, o próprio modelo em si, né, que ele vai gerar ali um gzip também. A gente vai armazenar tudo isso dentro do nosso S3, nosso bucket. Então, para isso, a gente cria um bucket para poder trabalhar ali, tá? Depois disso, a gente vai instanciar um SageMaker Studio, né? Então, eu vou selecionar lá o Warrior, vou clicar aqui no SageMaker Studio, e eu vou dar a opção de criar e vou passar os parâmetros. Ele já traz ali um usuário default, né? Mas depois a gente vai criar novos usuários ali para trabalhar com o SageMaker. Tá? Então, depois que eu criei o SageMaker, eu vou clicar aqui no SageMaker Studio, né? Vou adicionar os usuários, vou mostrar aqui mais ou menos como é que funciona. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui o SageMaker. Então, ó, aqui é o SageMaker Studio, né? Aqui eu posso adicionar novos usuários. Então, poderia botar lá gavb_admin, né? Ele já vai criar uma role que vai me dar permissão de acesso no SageMaker. Deu. Ele já foi criado esse usuário aqui. Vamos botar um outro usuário aqui. SageMaker. Opa, eu botei o nome errado do usuário. Tá? Então, deu aqui de novo. Tá, então aqui, como eu estou trabalhando com uma versão limitada, ele não permite ali, né, que eu crie outros usuários ali, porque eu já criei alguns aqui, tá? Mas basicamente é clicar ali e adicionar os usuários
para que eu possa criar ali as suas instâncias para cada um ali. Então, depois que eu criei o usuário, adicionei ele, eu posso me logar com o usuário, né? Então, poder me logar com o usuário, vamos logar ele aqui com o usuário correto. Clicar no SageMaker de novo. E eu vou clicar aqui no Open Studio. Então, quando eu clicar no Open Studio, ele vai abrir o console do SageMaker Studio, que, para quem conhece bem o Jupyter, vai ver que é praticamente igual aí. Só mudar aqui para inglês. Tá? E aí está aqui o nosso SageMaker Studio, né? Então, está aqui o nosso Jupyter aí, basicamente. Então, aqui a gente viu como criar um novo usuário. Então, eu posso criar vários usuários, né? Aqui, adicionando novos usuários, conforme a gente viu ali. Tá? Depois que a gente adicionou, a gente pode entrar no console do SageMaker Studio. E aí vai ser onde a gente vai começar a desenvolver o nosso modelo de machine learning aí, tratar o dado usando aí a parte de Python aí e as bibliotecas. Então, dentro do SageMaker, né, eu tenho uma parte que a gente chama de terminal. Tá? Então, o terminal, vamos pegar aqui, deixa eu carregar ele aqui. Eu tenho aqui o terminal, que nada mais é do que um prompt que eu tenho, né, onde eu poderia executar algumas operações, poderia fazer um comando de wget e baixar um determinado arquivo, posso fazer lá a nossa opção de git clone, passando lá a URL, né, de algum arquivo também, de algum artefato do Git, e ele vai fazer o clone para dentro do SageMaker, que nem a gente fez aqui alguns casos, né, que eu vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, aqui a gente tem lá, entrei no terminal e fiz um clone, né, que aconselho até vocês anotarem aí, que é o github.com, AWS Labs, Amazon SageMaker, -examples.git. Né? Porque esse Git aqui, ele vai me trazer aí uma série de componentes que ele vai mostrar a vocês como trabalharem com o SageMaker da AWS. Então, por exemplo, nós vamos falar aqui da parte de SageMaker Experience. Né? O que é o Experimentos? Vamos adiantando aqui. O Experimentos é onde eu poderia criar o meu modelo e todas as experimentações que eu estou trabalhando e testando, ele vai gravando aqui tudo que eu estou realizando. Então, se eu fiz tunnings de hiperparâmetros, adicionei novas variáveis, né, rodei com novos dados, mais dados, né, enfim, tudo que eu estou realizando, eu vou criando um experimento do meu modelo. E aí depois eu posso fazer uma comparação para ver como está sendo os meus modelos. Tá? Então eu poderia selecionar todo mundo aqui e adicionar um gráfico aí e definir aí como é que eu quero fazer essa comparação aí. Tá? Então aqui eu tenho ou por erro, né? Vamos pegar aqui os últimos erros. Eu quero sumarizar as estatísticas, né? Então poderia fazer as comparações, ou queria fazer por time series, tá? Então aí poderia pegar o período que eu quero estipular. Então eu tenho uma série de opções aí para poder fazer essa comparação aí, tá? Então, né, sei lá, enfim, ó, começo a plotar o número dos meus erros e eu começo a verificar qual modelo que poderia ser melhor. Né? Outra opção que eu tenho é entrar dentro do meu treinamento, né, que eu fiz e verificar todas as métricas, né, tanto de erro que eu tive do modelo,
os parâmetros que eu estou utilizando. Eu posso também verificar aonde está hospedado os meus artefatos, né? O meu artefato de treinamento, o meu artefato de validação, o meu modelo, né? Que muitas vezes eu posso estar usando o meu modelo para treinar na nuvem, mas eu posso trazer esse modelo e rodar internamente dentro da própria empresa, né? Usando um Kubernetes da vida. Então, eu poderia também já baixar esse modelo aí. Tá? As configurações da AWS, né? O tamanho da máquina, quantas instâncias eu tenho no ar, né? Qual o volume de dados que eu configurei. Tá? Tem a parte de debug, né? Que aqui não está habilitada, mas a gente pode criar itens de debug para ser alertados. Então, a gente tem uma série de informações dentro do experimento que permite a gente ver tudo que a gente fez para um determinado experimento. E aí pode fazer essa comparação. Tá? Então, isso é novo aí no SageMaker Studio. Tá? Então, a gente já comentou ali, né, do clone, né, do GitHub. Né? Tem um outro também que eu estou usando aqui para o nosso treinamento, para o nosso curso, que é um GitHub do Chandra Lingam, né, que é o Amazon SageMaker Course. Então, ele traz um monte de exemplos aí, integração com S3, criação, acesso, invoking a endpoint, uso de algoritmos como XGBoost, DeepWire, né? Então, tem bastante coisa aí para a gente aprofundar, tá? Como o tempo é curto, eu não vou conseguir abordar tudo, mas eu vou mostrando para vocês algumas coisas legais aqui. Então, aqui a parte do Git, tá? Ele tem também aqui, ó, a integração do Git, então ele já mostra, né, o que eu busquei do Git ali. Eu poderia estar adicionando aqui novos itens para o Git, tá? E controlar toda essa parte daqui também. Aqui, então, é o que eu comentei ali, né, de abrindo o notebook. Então, eu poderia simplesmente, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar... Vamos pegar um notebook aqui para abrir. Então, aqui, por exemplo, um que a gente vai falar hoje aí, que é o XGBoost, né? Então, a parte de tratamento de dado, né? Eu posso abrir o notebook aqui e aqui eu vou trabalhando ele ali conforme a necessidade aí, tá? Então, isso para quem já trabalha no dia a dia é bem comum aí, né? Um outro ponto, então, que a gente já comentou é acompanhando as experiências, né? Então, qual que é a utilidade dela? E aqui a gente traz um exemplo de código, né? Então, para que eu possa criar uma experiência, eu tenho esse código aqui, tá? Que ele foi retirado da parte do exemplo lá do Amazon SageMaker, aqui em Experience, Experiments. Ele vai ter lá um que mostra lá. Deixa eu ver se é esse aqui. Ó, aqui ele está criando um bucket, vamos ver mais adiante, dataset. Ó, setup do experimento. Ó, então, aqui ele começa a criar um experimento, e aí esse experimento aqui é o que nós vamos encontrar aqui depois, né? Todos os experimentos que eu vou estar criando. Então, eu posso dar um nome para ele, e dentro desse experimento, eu posso ter todos os meus treinamentos que eu estou testando e validando o meu modelo para chegar na melhor acurácia, ou melhor precisão, né? Ou nas melhores métricas, aí, conforme a gente falou anteriormente aí. Tá? Então, aqui está os passos, né? Bem prático aí. E depois basta em treinamento ali, no experimentos, e eu vou ver os meus experimentos criados. Quando eu for testando cada um dos modelos, eu vou criando outros treinamentos e eu posso fazer essas comparações. Aqui é o que eu comentei, né? Que eu poderia pegar todos os meus treinamentos aí, fazer um comparativo no gráfico, tá? Então, aqui tem um exemplo aí, se a gente quisesse comparar para saber qual o melhor modelo, qual que eu onde tive menos erros. Um outro ponto também interessante que o SageMaker agora traz é a parte de debugger, né? Então eu posso criar regras para fazer o debug
E depois eu pego esse debug rules aqui, que é o que eu estou criando ali, né, dizendo eu quero verificar se houve um trainer, houve um overfit, né, eu posso adicionar essas regras dentro da criação ali do meu modelo, né, onde eu estou rodando ele, e ele já vai trazer essas métricas de debug lá dentro do meu experimento. Então, vamos ver se tem aqui algum caso que a gente usou isso. Vamos ver talvez esse AutoML aqui. Não. Vamos ver isso aqui. Se houve algum debug aqui. Esse aqui não trouxe nenhum debug. Então, vamos ver então se tem um outro aqui. Também não. Então, vamos para cá então para ver se a gente pegou algum que tinha debugger, né? Então, o debugger ele vai acontecer basicamente dessa maneira aqui, tá? Ele vai trazer no item debug as informações caso tenha tido algum status, né, diferente, algum dado encontrado que represente daqui a pouco uma preocupação que eu deveria me preocupar com o meu modelo, eu vou ter isso informado aqui, tá? Então, outro ponto interessante aí do SageMaker é os artefatos de modelo, né, que ele já traz lá todos os artefatos, como a gente viu anteriormente ali, a localização deles, né, desde o modelo até os dados de treinamento. O deploy do modelo, eu também posso fazer o próprio deploy do modelo pelo próprio Jupyter, né? E aí eu posso fazer o deploy do modelo dizendo qual o tamanho da máquina que eu vou usar, e depois eu já posso também criar um endpoint, que é o que a gente vai estar chamando depois. Então, observem aqui que eu estou passando, na hora do meu deploy do modelo, qual o tamanho da máquina que eu vou utilizar e quantas instâncias eu vou iniciar, né? E aonde que eu vou estar armazenando depois dentro do S3 aí. Né? Já disse também aqui qual que é o nome do meu endpoint. Então, ele vai criar para mim um endpoint lá. Vamos acessar aqui para dar uma olhadinha como fica. Tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar aqui em modelos. Então, eu continuo no SageMaker, né? Vou em modelos. E ele vai trazer todos os meus modelos criados, né? Vamos pegar esse aqui, dar uma olhadinha. Tá? Então, ele está me dizendo lá a localização do modelo no S3, né? O que mais que a gente tem aqui de informação do modelo? Então, basicamente é isso. Eu poderia ter um modelo para rodar dentro de uma VPC, né? Aqui, então, eu não fiz nenhuma distinção. A VPC seria uma rede, né, privada cloud ali, onde esse meu modelo poderia rodar somente. E eu tenho aqui os endpoints, que é o que eu estou criando. Então, vamos pegar aqui um endpoint que vai ter uma chamada para o meu modelo. Então, está aqui a URL, né, que eu vou depois, inclusive, utilizar isso dentro de uma aplicação, ou poderia também, no nosso caso, a gente vai utilizar dentro de uma aplicação usando o Angular, poderia chamar isso usando um AWS CLI, poderia usar isso dentro do Python, né, mas dentro do Python a gente tem outras opções também, usando a biblioteca da AWS, o Boto3. Tá? Aqui ele fala como está sendo utilizado o meu modelo, né, o consumo de CPU, quanto de memória. Né? Aqui ele mostra os acessos ao meu modelo. Aqui tem as definições aí de acesso do endpoint, configuração do endpoint. Eu posso alterar essas configurações. Né? Então, eu posso criar tudo isso dentro lá do próprio Jupyter, né? Então, vamos pegar aqui alguns exemplos que a gente vai falar ali depois. Eu posso criar tudo isso dentro do Jupyter e também posso invocar isso aí dentro do meu próprio Jupyter, chamando esse meu modelo para fazer as previsões, né, conforme for comentado, em lote ou até mesmo para um determinado registro único ali também. Tá? Eu posso monitorar os meus modelos, né? Então, se eu for lá na parte de endpoint, eu posso passar a monitorar os modelos. Então, aqui é onde eu posso
clicar em Enable e ele vai me passar todas as instruções, né, que eu preciso configurar aqui para monitorar, tá? Então, esse aqui já está sendo monitorado, por exemplo. Ó, esse aqui está sendo monitorado. E eu tenho aqui tudo que ele já está identificando, né? Caso tivesse algum problema aí, eu já poderia estar olhando ali. Tá? Então, eu também tenho essa opção de monitorar o modelo aí e acompanhar por ali, ou acompanhar conforme a gente estava mostrando antes. Deixa eu chegar aqui. A gente estava mostrando antes, acompanhar também por aqui o consumo, né, do modelo aí pelo endpoint. Tá? Eu tenho a opção que a gente comentou do AutoML, né, com o AWS no SageMaker. Né? Então, eu posso simplesmente chegar aqui, deixa eu pegar aqui de novo. Vamos aqui no... E vir aqui em File, acho que File, vamos ver New, novo experimento. E ele vai trazer para mim o que ele chama de SageMaker Autopilot. Né? Então, eu vou dar um nome de experimento, eu vou dizer aonde está o meu dado, eu vou passar aqui qual que é a minha variável target, né? Ou a minha variável label, né? Que eu quero prever, quero trazer como resultado. E vou passar aqui qual o meu bucket de saída e eu posso ter a opção de já classificar qual o modelo que eu estou buscando, ou posso deixar ele na opção auto, que ele já vai identificar. E ele vai fazer todo o trabalho de pegar o dado, preparar o dado para treinamento, dataset, trabalhar meus dados, né? Treinar ele, criar um modelo, fazer o deploy do modelo, criar um endpoint. Então, ele faz isso tudo de forma automática. Tá? Então, está sendo bem utilizado essa questão aí de AutoML. Muitas empresas já têm, né, já usam bastante isso. Então, a AWS agora também traz dentro aí do SageMaker Studio essa possibilidade. Aqui é um outro ponto importante, né, que é a integração com o S3. Então, eu preciso aqui importar a biblioteca ali do Boto, né, onde que vai permitir que eu consulte lá o Boto 3, consulte o meu recurso S3 e possa fazer o upload do meu objeto. Né? Então, dentro do meu modelo, eu crio uma função e aí eu posso pegar um arquivo e fazer o deploy para dentro do S3 aí. Tá? Então, aqui, depois a gente pode acessar. Então, a gente já mostrou ali o uso, né, do S3. Posso acessar aqui o S3 e mostrar as pastas criadas aí com os dados do modelo. Para facilitar, eu criei uma página, uma pasta, um bucket, né? Vamos pegar aqui um bucket, por exemplo, do Orion. Vamos ver, peguei errado aqui. Então, peguei aqui minha pasta, né? Onde eu estou dizendo o meu bucket. Aqui eu criei um modelo de recomendação, né? Para filmes e criei um outro modelo aqui de classificação aí. Então, dentro da classificação, eu criei o meu modelo, né? Então eu já fiz o deploy do meu modelo, então ele está armazenado aqui, né? Ó, eu poderia baixar esse modelo e trabalhar dentro da minha própria, de um Kubernetes, dentro da minha própria empresa, ou ainda eu posso também pegar os meus dados de treinamento e os meus dados de validação, né? Que eu também armazenei aí no S3 para trabalhar. Tá? Então ele é integrado. O Fernando havia feito uma pergunta, como é que eu poderia proteger esse dados para somente essa pasta, né, para somente daqui a pouco um usuário acessar. Eu tenho aqui a parte de permissões, onde eu posso criar aí as minhas políticas para bloquear. Então, por default, ele já traz bloqueado aí acesso público e eu posso criar outras políticas para permitir somente o acesso a um determinado usuário aí. Tá? Vamos ver onde a gente estava mais lá. Acho que a gente estava aqui. Então, o próximo ponto aí é o que a gente comentou, né, de fazer um treino e validação, né, que foi comentado ali na parte de introdução ao Machine Learning. A gente pode trabalhar aqui com a opção de Shuffle, que ele vai fazer ali um embaralhamento ali, né, dos nossos dados para treinamento, para poder ficar mais, dependendo
a massa que eu estou trabalhando, é melhor eu fazer essa randomização aí para poder fazer os meus testes e minhas validações. Então, aqui tem um algoritmo simples aí para mostrando, né, como é que a gente pode estar aplicando aí a questão do shuffle. Aqui, um outro ponto importante mostrar para vocês, que é o glue. Tá? O glue, ele tem tanto para processamento, né, quanto... Deixa eu ver se eu pegar um outro usuário, que esse aqui não vai ter permissão. O glue ele tem tanto para processamento, quanto também para catálogo de dados. Então, muitas vezes a gente vai querer usar o Athena para consultar esses dados, e aí pode ser interessante, em vez de eu estar criando dentro do Athena, que é onde ele consulta qualquer tipo de fonte de dados, né, S3 ou outras, ele está descobrindo todo o arquivo com suas colunas, tipos de colunas, ao invés de eu ter que criar isso individualmente. Tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, aqui eu fiz uma descoberta de 2 colunas. Tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, essa aqui. Né? Ele basicamente, ó, o que ele faz? Ele mapeia as minhas colunas e os tipos delas. Né? E ele vai criar isso no meu catálogo. E já traz todas as informações do meu arquivo. Então, quando eu for consumir isso pelo o Athena, né? Vou mostrar para vocês aqui o Athena, que vai me permitir que eu possa fazer minhas consultas dentro dos meus arquivos. Ó, ele tem a opção aqui de criar os meus data sources, né? Então, eu poderia criar um data source. E aqui eu posso dizer, se eu quero criar ele a partir do Glue, então eu já pego do meu catálogo, ou eu quero criar ele lendo um arquivo do S3. Então, se eu for ler do arquivo do S3, eu vou ter que selecionar o arquivo, vou ter que dar todas as colunas em ordem, né? Vou ter que botar o tipo de cada coluna. Então, assim, é trabalhoso, né? Dependendo do número de colunas que eu tenho que fazer, é trabalhoso. Já o Glue, ele vai descobrir para mim todas essas colunas do arquivo e qual o tipo de cada uma das colunas e vai trazer pronto. Então, aqui na parte query, né, que eu já deixei pronto para a gente pode selecionar o data source, que eu botei um nome de AWS Data Catalog. Aqui eu selecionei o meu banco, onde eu disse que era workshop, e peguei uns arquivos default lá. Né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um arquivo, né? Posso dar um preview table, ele vai me trazer ali os dados, tá? Se é que eu não apaguei o arquivo ainda, né? Então está estimando, vamos ver. Ó, trouxe o resultado dentro do meu arquivo. Então aqui, ó, vocês percebem que eu posso usar o select SQL de padrão, né? Parece que é aliança aí para poder consultar, poderia fazer count, poderia fazer uma série de consultas aí, né? Conforme a minha necessidade, para explorar esses dados aí, tá? De forma fácil e rápida aí, tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu ver aqui, voltar aqui agora. Então falando do Glue, né? Como é que eu adiciono uma tabela lá no Glue? Então eu vou lá no Glue, tenho a parte de crawler. Vamos chegar lá no Glue de novo. Ó, tem aqui a parte de crawlers. Vou adicionar um novo crawler, que ele vai pesquisar aí no meu diretório. Então eu vou botar aqui teste workshop. Vou selecionar aqui um data store. Então eu vou dizer que ele vai estar no S3. Vamos pegar aqui, por exemplo, um do Orion. Vamos pegar o Iris. Vamos pegar um de Move aqui. E vou dar um próximo. Né? E não quero ser mais nem Data Store. Vou botar para ele criar uma função. Né? Então vou botar a função move test GAVB. Só uma
política aqui qualquer aqui. E vou dizer que ele vai executar sob demanda, ou seja, eu poderia dizer que ele vai executar a cada hora em hora, né? Então ele poderia a cada hora ficar descobrindo esses novos dados aí, semanalmente, mensalmente. Eu vou botar para executar sob demanda, tá? E vou dizer que ele vai ficar dentro do workshop GAVB, que foi um banco que eu já criei. Não vou prefixar a tabela e vou dar um próximo. Concluir. Está aqui agora o meu crawler criado. Agora eu preciso executar ele para que ele faça a descoberta, né? Então, se tudo der certo aí, né, ele vai descobrir todo toda a parte dos dados que estão ali dentro e já vai estruturar isso para mim como se fosse uma tabela, mesmo sendo um arquivo, sem ter a necessidade de eu ficar criando lá coluna por coluna para montar a minha tabela, né? Tá, então aqui vai rodar um tempinho aí, mas ele vai depois descobrir e ele vai trazer mais ou menos assim, dizendo onde ele encontrou e tudo mais. Tá? Enquanto ele está processando, vamos para a próxima etapa. Depois aqui ele vai dar lá como pronto, né? Aqui foi que eu comentei para vocês, das estruturas que ele encontrou. Aí aqui a gente vai para o Athena, né, que é a opção que a gente comentou, que é onde eu posso fazer consulta, né, dentro dos meus arquivos. Tá? A gente vai também para um outro ponto, agora voltando para o SageMaker Studio, que é instalação de pacotes. Então, por exemplo, aqui eu usei um pacote XGBoost e eu instalei. Então, eu uso lá o Conda, né, que é um gerenciador de dependências, né, para instalação de pacotes Python. Eu vou lá, dou um Ctrl Enter, ele vai lá e roda e vai baixar todo o pacote que eu preciso com suas dependências, né? Depois disso, basta eu só importar e sair aí utilizando, tá? A gente também utilizou aqui o Kaggle, né? Então, aconselho quem não conhece ainda, dar uma olhada, porque ele já traz um monte de dataset pronto, né? Já dividido em alguns casos ali para te testar. Inclusive, ele permite que a gente crie, participe de concursos, né, de melhor precisão, de acordo com as métricas que cada um estipula. Então, esse aqui da Bike, inclusive, ele estipula como uma métrica usando a RSMLE, né? E a gente poderia criar um modelo e depois imputar o valor aí da nossa métrica para competir aí com outros demais cientistas de dados. Então, dentro do Kaggle, eu posso buscar uma série de dados para treinar modelos de forecast, modelos de recomendação, classificação, né? Por aí vai. Tá? Então, é uma boa abordagem a gente utilizar. Tá? Eu baixei os arquivos daqui para a gente poder criar os nossos testes aí. Outro ponto também, Gustavo, que o Kaggle, como ele é um repositório não só de datasets, mas de competições, e tem um contrato, na verdade, assim, a política dele é sempre liberar o código, né, de quem participou no final. Então, a gente sempre pode aprender com os códigos, né, porque os códigos dos campeões das competições sempre ficam liberados. Então, é sempre possível aprender, você sempre tem acesso a todos os códigos. Exato. Isso é bom até para estudo também, né? É legal Exato. a gente ver como é que foi feito. Porque são cientistas de dados no mundo inteiro. E tem competições que participam 5.000 pessoas. Com certeza o código do cara que ganhou sempre tem muito a contribuir, né? Com certeza. Então, fica a dica aí, né? Então, aqui é um outro exemplo só, né? A gente mostrando, executando aí um XGBoost, né? Então, rodando aí o modelo. E depois que eu rodei o modelo, a gente pode plotar aqui, conforme o Thiago falou lá na parte do PCA ou de Feature Selection, as variáveis que têm importância. Então, não necessariamente eu vou usar todas as variáveis, né? E aqui eu posso ver qual que tem maior peso no meu modelo, aí, qual que é realmente a mais importante. Então, aqui eu estou vendo na parte de alocação, aí, né, aluguel de bicicleta, a que mais importa é o horário da locação. Tá? Depois vem a temperatura, né? Então daqui a pouco, está muito frio, provavelmente o pessoal não deve
alugando. Depois o dia da semana também é uma outra variável que importa, né? Então, legal que a gente vê essa parte de Future Importance para a gente ver as variáveis que estão impactando o resultado do modelo, né? Aqui também a gente prevê o número de bikes alugadas. Então, aqui é a gente rodando, aí depois que rodou o modelo, a gente vai rodar o nosso predict, né, passando aí alguns dados, e ele vai trazer os resultados, né, prevendo para cada linha qual que seria o resultado de número de alocações aí no dia, né, ou naquela estipulada hora ali, né, conforme a gente falou ali antes. Tá? Então, também é só um exemplo de como rodar aí. Tá? Aqui também é um outro exemplo legal, né, de usar a parte do plot para a gente avaliar os dados atuais quanto os preditos, para saber como é que está a nossa curva, a nossa assertividade aí, né? Então, como a gente está treinando com base no modelo, eu posso também rodar aí a minha previsão para ver como é que está se comportando, tá? Aqui foi um outro ponto, né, que a gente comentou, que os modelos eles são disponíveis em Docker, tá? Então, quando eu vou criar o meu modelo para um endpoint, eu vou usar o próprio SageMaker para fazer esse deploy do modelo e já vou dizer o tipo de máquina que eu vou estar utilizando. E ele vai disponibilizar esse modelo aí dentro da parte dos containers lá, da AWS, para que eu possa estar trabalhando. Então, eu posso dizer quais os containers, né, quais as regiões e qual o nome que eu vou dar para esse modelo aí que eu vou estar fazendo esse deploy. Tá? Aqui a construção do modelo, né, disponibilização aí, né, do Docker Image. Posso fazer várias, setar várias variáveis aí, né, de hiperparâmetros, né? Então, a gente não comentou da parte de hiperparâmetros, mas são variáveis que elas estão externas à parte dos dados, né? Então, elas não são referentes a dados, mas eu posso fazer uma série de ajustes para chegar no melhor resultado possível. Então, aqui tem algumas técnicas como parte de grid, square e de handle para chegar aos melhores combinações ou resultados para testar aqui. Tá? Depois eu faço o deploy do modelo, né? Então aqui eu faço o deploy do modelo para gerar o meu endpoint e depois de ter gerado o endpoint eu posso consultar esse modelo gerando aí o resultado, né? Então depois que a gente gerou o modelo, né, eu posso ir lá na parte de invoke do endpoint, posso pegar a URL do meu modelo e aí eu posso trabalhar o meu modelo aí usando um Angular, né, uma aplicação fazendo chamada, um app, um mobile, conforme for aí do interesse aí. Um outro ponto legal aqui, que é só para a título de conhecimento, é o DPR, né? Então ele é para a parte de time series. Ele usa ele é um black box, então a gente não sabe qual algoritmo basicamente ele usa, mas ele tem vários algoritmos que ele vai testando para chegue num que tenha a maior acurácia aí, né, ou maior precisão aí também. Tá? Agora falando aí da parte de integração de machine learning com aplicações, né, que uma grande utilidade é também a gente ter produtos inteligentes e aí nada melhor do que integrar uma machine learning numa aplicação. Então, a gente teve casos de clientes onde já fez isso e a gente vê que gera grande valor, além de só gerar, muitas vezes, um painel, né, para tomada de decisão ou suporte à decisão. Então, como é que funciona? Aqui, só para mostrar aqui, então, eu criei uma paginazinha em Angular, né, peguei ali de um exemplo, e ele, abrindo o código-fonte, ele tem uma importação de um JavaScript ali, da AWS, do SDK da AWS, e dentro do código eu tenho que setar qual o meu access key e qual o meu secret access key. Então, lembra que quando a gente falou de usuário, eu tenho a opção de criar um usuário para console, ou daqui a pouco criar um usuário onde ele só vai ser para acesso via API, onde eu vou ter o access key e o secret key. É óbvio que aqui eu deixei dentro do código, né? Está dentro do código, mas é a título de estudo mesmo. Isso aqui poderia estar tudo protegido, né? Para evitar acesso ao serviço do endpoint ali. Depois disso, a gente seta qual a região, né? E seta também
o modelo, né, o ID do modelo. E a partir disso, ele tem um predict endpoint que, passando ali essa URL, com mais essas informações, ele vai chamar o meu modelo e o meu modelo vai trazer a minha variável predict lá, que seria a resposta do modelo. Tá? Então, como é que funcionaria? Eu teria que fazer o setup do usuário, né? De novo, das permissões, né, de Real-Time Prediction Only Access, SageMaker Invoke Endpoint, criar ali as nossas chaves, né, para poder trabalhar. Então, não precisa de duas, só uma basta. Depois, eu pego o ID do modelo, né? Tendo essas informações, eu já posso configurar lá o meu código-fonte para fazer a chamada do modelo. Tá? E por último, né, acabando aí, um outro ponto legal que a gente tem é o QuickSight, né, que a gente pode também integrar ele com o S3. Então, em alguns casos aí que quem estiver trabalhando com a AWS precisa criar um painel, um dashboard, né, para alguém consumir como suporte a decisão, para melhores tomadas de decisão, a gente pode usar o Quick Insight. Então, a gente entra de novo aqui nos serviços, né? Basta digitar lá QuickSight. Aqui eu estou sem permissão, provavelmente. Deixa eu ver qual usuário que eu estou ali. Acho que eu estou com admin. Beleza. Então aqui ele já traz o QuickSight, né? E aqui eu tenho a opção de criar novas análises, né? Posso pegar análises de conjuntos que eu já criei, ou posso criar um novo conjunto de dados. Então, eu posso trazer dados lá do S3, então eu poderia criar todo o meu modelo, pegar já a variável predict, criar um arquivo, criar lá no S3, e aí eu consumir esse dado do S3. O que acontece no S3, tá? Quando a gente vai criar um dado para integrar com o S3, ele pede um arquivo de manifesto. Esse arquivo de manifesto, ele é chatinho, a gente tem que criar na mão, né? Que é basicamente isso aqui, ó. Tu cria um arquivo JSON dizendo qual o diretório, o arquivo que tu vai ler, qual o prefixo do diretório onde ele está e como é que está dividido esse arquivo. É um CSV delimitado por vírgula, né? E aí ele vai abrir esse arquivo para que a gente possa visualizar os dados num painel. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, um painel. E aí, nesse painel, ele vai trazer lá todos os dados para que a gente possa trabalhar, né? Então, ele vai trazer lá o que é número, né, como medida, e depois ele vai trazer lá a parte de datas, vai trazer lá a parte das dimensões, e a partir daí, basta a gente arrastar e ir criando nossos modelos. O legal daqui é que ele tem a opção aqui, ó, do Capture, tá? Que ele é como se fosse o que a gente chama de storyboard. Então, eu posso criar filtros e posso ir contando as histórias, né? Então, depois disso aqui eu criei uma história, depois peguei outra tela, posso descer o meu gráfico, fazer mais uma captura, e aí isso eu posso estar contando todos os resultados se eu quiser fazer uma apresentação depois, tá? Então, ele vai estruturando aí e a gente pode estar trabalhando com essa opção aí do storyboard também. Eu posso compartilhar também os meus painéis, né? Então eu tenho a opção aqui de compartilhar. Então posso compartilhar como público, posso compartilhar análise, posso imprimir isso num PDF, tá? Posso aplicar os filtros, né? Posso mudar os temas das cores, né? Então também é possível, tá? Então assim,